Os segredos que você ouvirá são contos inspirados em mistérios e lendas, onde realidade e imaginação se encontram. Este é um convite ao desconhecido, onde nem tudo é o que parece. E nem tudo é real. Prepare-se para uma viagem ao sombrio e ao fictício. O segredo sombrio do Largo São Francisco. Amigos exploradores das sombras, no coração da agitada São Paulo, entre a modernidade dos arranha-céus e o trânsito frenético, o Largo São Francisco se destaca como um refúgio histórico, carregado de simbolismo e histórias misteriosas. Este espaço, aparentemente tranquilo, guarda em seus edifícios e ruas adjacentes ecos do passado, que se entrelaçam com lendas e curiosidades que poucos conhecem. O Largo São Francisco, conhecido por abrigar a tradicional Faculdade de Direito da USP, carrega consigo uma herança rica, que remonta ao século XVII. Suas construções imponentes, como o convento e a igreja de São Francisco de Assis, datam de 1642 e trazem consigo a arquitetura barroca e colonial, que resistem ao tempo e às mudanças de uma cidade em constante evolução. Ao longo dos séculos, o Largo São Francisco foi palco de inúmeros eventos históricos, políticos e culturais, mas é o lado oculto e enigmático deste lugar que desperta a curiosidade de muitos. A Faculdade de Direito, em especial, é envolta em histórias de fantasmas que circulam por seus corredores durante a noite. Estudantes e funcionários relatam ouvir sussurros vindos das paredes e sons de passos ecoando nas escadarias, quando não há ninguém por perto. Anexo à igreja de São Francisco, o antigo convento guarda segredos que vão além da arquitetura sacra. Há relatos de túneis subterrâneos, que teriam sido utilizados no período colonial, para transportar clandestinamente tanto escravos quanto objetos de valor. Embora nunca confirmados oficialmente, os túneis fazem parte do folclore local e alimentam a imaginação dos que passeiam pela área, especialmente nas noites silenciosas. A igreja em si, com seus altares dourados e afrescos delicados, carrega uma atmosfera de mistério. Há quem diga que, durante reformas ao longo dos anos, foram descobertos restos mortais de antigos frades e fiéis enterrados sob as pedras do chão. Suas almas, segundo as lendas, ainda protegem o lugar, e alguns visitantes afirmam sentir uma presença forte e espiritual ao cruzar as portas da igreja. Mas, nossa história, amigos exploradores das sombras, será ali, na histórica Faculdade de Direito que se ergue como um monumento ao conhecimento e à justiça. Porém, atrás de suas paredes centenárias, há segredos que nem os livros conseguem registrar. Diz a lenda que, nas profundezas da faculdade, há um segredo sombrio guardado desde os tempos de sua fundação, em 1827. Não é raro ouvir dos estudantes histórias sobre vultos vagando pelos corredores e sussurros à meia-noite. Alguns acham que são apenas superstições, mas há aqueles que juram que algo muito mais tenebroso está oculto ali. Há mais de um século, o nosso personagem de hoje, o professor Augusto Moreira, era um dos mais renomados juristas da faculdade. No entanto, ele carregava consigo uma obsessão: desvendar os mistérios do poder através de antigos textos proibidos. Em suas aulas, ele falava sobre o direito e a justiça, mas em segredo, investigava manuscritos ocultos que tratavam de pactos e rituais proibidos. O desejo de controle sobre as leis da vida e da morte o consumia. Em uma noite tempestuosa, quando até o silêncio parecia conspirações escondidas nas profundezas da escuridão, em 1899, Moreira foi visto pela última vez. Estava no coração da faculdade, no antigo porão, onde ficava o arquivo de documentos raros. O que aconteceu com ele naquela noite tornou-se lenda entre os estudantes. Alguns diziam que ele estava envolvido em um experimento para invocar espíritos antigos, buscando o segredo da imortalidade. Outros acreditavam que ele havia perdido a razão. No entanto, o que todos concordavam era que algo terrível havia acontecido ali. O porão da faculdade foi lacrado logo após o desaparecimento de Moreira e o acesso foi proibido. Mas, de tempos em tempos, ruídos inexplicáveis vinham daquele local selado, e o ar ali sempre parecia mais frio, mesmo nos dias mais quentes. Em 1985, um grupo de estudantes céticos decidiu desafiar as lendas, em uma noite sem lua,
conseguiram acesso ao porão. Armados com lanternas e a coragem típica da juventude, desceram pelas escadas empoeiradas, que não viam luz há quase um século. O ar era pesado e o silêncio absoluto aumentava a tensão no grupo. Quando chegaram ao fundo, encontraram uma porta antiga, feita de madeira escura e adornada com símbolos que nenhum deles reconhecia. Com esforço, abriram a porta, que soltou um rangido profundo, como se escondesse algo vivo nas sombras. Atrás dela, havia uma sala circular, com paredes cobertas por estantes repletas de livros antigos, todos em línguas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. No centro da sala, uma mesa de pedra sustentava um grande livro aberto, com páginas amareladas e símbolos gravados em sangue seco. De repente, um dos estudantes gritou. Na parede oposta, havia uma sombra, mas não havia ninguém ali. A sombra se movia por conta própria, como se estivesse viva, e seus olhos eram 2 pontos vermelhos brilhantes, fixos no grupo. As lanternas começaram a falhar e o ar tornou-se gélido. Antes que pudessem reagir, um dos estudantes, Pedro, sentiu algo segurando seu tornozelo. Olhou para baixo e viu uma mão pálida e ossuda saindo do chão de pedra. A sombra avançava sobre eles e os gritos ecoaram pelas paredes do porão. Eles correram, tentando escapar da sala, mas parecia que as paredes se moviam, fechando-se sobre eles. Quando finalmente chegaram à escada, Pedro havia desaparecido. Os outros 3, apavorados, juraram nunca mais falar sobre o que aconteceu naquela noite. No dia seguinte, os corpos de Pedro e de um outro estudante foram encontrados nos arredores da faculdade, com expressões de terror congeladas em seus rostos. As autoridades disseram que eles morreram por causas naturais, mas ninguém acreditou. Desde então, o porão foi lacrado novamente e o acesso proibido de forma definitiva. No entanto, há relatos de que, nas noites de tempestade, as janelas da faculdade tremem sozinhas e aqueles que ousam passar pelo Largo São Francisco depois da meia-noite ouvem sussurros vindos das profundezas da terra. Há quem diga que o espírito do professor Moreira ainda caminha pelos corredores, preso em um pacto que nunca foi desfeito e que os que ousam se aproximar demais de seu segredo, assim como Pedro, pagam com suas vidas. A faculdade ainda é um lugar de aprendizado e respeito, mas suas sombras escondem muito mais do que os olhos humanos conseguem enxergar. O Largo São Francisco é palco de grandes histórias e algumas delas, como essa, são feitas de segredos que talvez nunca devam ser revelados. Se tiver coragem o suficiente, siga os passos daqueles que ousaram antes de você. Ao se aventurar no porão lacrado, talvez sinta o mesmo chamado enigmático que ecoa nas sombras. Mas cuidado, nem todos que entraram saíram para contar suas histórias. O que eles realmente descobriram lá dentro? E o que, nas profundezas daquele lugar, levou Pedro à morte? As respostas permanecem ocultas, aguardando por alguém destemido o suficiente para desvendar seus segredos, se você ousar. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Ative o sininho. Deixe o seu like. Siga-nos no Instagram.